eu falei sobre comunicação, eu falei sobre intersecção de mundos, e agora eu quero falar sobre trazer a pessoa para a cooperação. Para a cooperação. Fazendo um link dessa intersecção de mundos, é importante você falar, caramba, o que eu podia te ajudar? Para que a sua vida fosse mais fácil, digamos assim. XYZ. Você é melhor que eu nisso e eu sou melhor que você naquilo. Então você faz esse bate-bola, né? E isso flui com mais naturalidade. Por exemplo, aqui em casa, eu sou bem melhor na dinâmica de multitarefas. Eu consigo arrumar meu filho, fazer a comida e ainda arrumar a mesa e ainda me arrumar junto. Eu faço tudo, né? Um bate-bola. E ele é muito preciso. Ele é muito centrado, muito focado. Isso é maravilhoso porque ele se pega nos detalhes. Isso é muito bom. Eu tenho muita dificuldade nisso e ele me completa nisso. Então, tarefas que eu preciso que tenha foco, que eu preciso realmente que aquele detalhe faz a diferença, eu peço ajuda para ele. Óbvio, eu peço ajuda para ele. Eu falo, caramba, tu é melhor que eu nisso, então, por favor, eu preciso da sua expertise. Venha cá, me ajuda. E eu peço, simples assim, percebe? E vice-versa. Então, quando você pede a cooperação da pessoa, é muito mais fácil. Flui com mais naturalidade e, enfim, a vida é mais feliz, certo? Agora vamos falar na rotina, vamos falar sobre algo prático, tá? Eu vou dar uma próxima recomendação. Uma das coisas que nós pecamos muito inclusive todo mundo, tá? Todos os casais falam isso, principalmente quando nós temos filhos. Nós pecamos muito, a gente deixa de namorar. E deixa de namorar não necessariamente, eu estou falando, do sexo em si. É lógico, o sexo em si normalmente acaba diminuindo a frequência. Isso, infelizmente, é um processo meio que automático quando você tem filhos. Por quê? Porque a gente não gerencia o nosso tempo com propriedade. E aí que está a questão. Quando você entende isso que eu acabei de falar, não é questão de nada, é questão de gerenciar o nosso tempo. Você fala, poxa, mas é prioridade, né, Tati? Sim, é claro, a criança, ela passa a ser a prioridade. Ela passa a ser, mas se você, aí que está a minha recomendação, se você estabelecer um dia, uma hora, uma semana para você ter um momento de casal, um momento a dois. Isso vai fazer toda a diferença. Mas eu não consigo uma vez por semana, Tati. Tá complicado. A cada 15 dias. Já é o suficiente para dar aquele alívio na pressão. Tá? Aquele alívio na pressão. E quando eu falo momento de casal, não é que vocês... Não é o sexo em si, é você sair para namorar. É você sair para bater um papo, tomar uma cerveja, um vinho, né? Comer um petisco, jantar. Um jantar gostoso, um jantar romântico, ou seja, só vocês dois. É um momento íntimo, que normalmente a gente não tem quando tem filho, né? Você fala, nós estamos o tempo todo com filho e tem cachorro, periquito, papagaio, tá todo mundo, e a família, e a sogra, enfim, a família acaba participando, obviamente, normal, natural. Só que, e vocês? Vocês têm um momento de vocês? Pelo menos uma vez por mês, no mínimo, básico. É necessário isso. Então, o que eu quero falar com essas recomendações que eu acabei de dar? Primeiro, você se esforce um pouco para poder expor tudo aquilo que você precisa. Tá? Quais são os seus planos, principalmente dos planos, né? Quanto mais planos juntos nós tivermos como casal, mais chances de dar certo vai ser. Isso é fato, certo? E é claro, se você tiver isso uma frequência, você fala, caramba, todo dia, por exemplo, nós, como eu relatei, né, depois, antes de dormir, né? Depois que coloca o nosso filho para dormir. Esse é o nosso momento, essa é a nossa rotina. Qual é a sua? Para você poder conversar, para você poder interagir.
Para poder sair esse dia do casal, por exemplo, o nosso momento é no domingo, ok? A gente tem um momento nosso, por quê? Porque daí eu peço ajuda, olha só. Eu peço a ajuda de pessoas de fora para poder ficar com o nosso filho um pouco, para que a gente tenha o nosso momento. Percebe? Então, quando a gente tem essa dinâmica, a gente se propõe esse comprometimento para poder fazer dar certo, pronto, como num passe de mágica dá certo. Olha só, como num passe de mágica dá certo. E é claro que, por exemplo, quando você tem problemas financeiros, então vamos falar especificamente sobre problemas financeiros, que é algo que aflige muitos casais, principalmente nos dias atuais, certo? Um ganha mais, outro não trabalha, enfim, seja lá qual for o tipo de problema financeiro, os dois, na minha opinião, precisam participar, tanto fisicamente, ativamente, com as tarefas de casa, como financeiramente. Sempre foi assim aqui em casa, sempre foi assim, os dois. Qual porcentagem? Para mim, o que a pessoa puder oferecer. Tá? Nós dois temos salário, então o que puder oferecer. Então eu não costumo colocar porcentagem, porque afinal de contas eu acho isso um tanto quanto injusto. Tá? Aí é acordo entre o casal, mas os dois devem participar, tanto fisicamente quanto financeiramente. Por quê? Porque eles devem entender que são parte integrante daquela família. Quando você participa, quando os dois lavam a louça, quando os dois limpam a casa, quando os dois, cada um faz uma coisa, mas ou seja, você tem tarefas onde os dois participam, os dois sentem que, não, a casa é nossa, a comida é nossa, nós dois cuidamos da comida, o cachorro, o gato, o periquito, o papagaio é nosso. Por quê? Porque todo mundo cuida. Quando tem tarefas bem delimitadas, quando todo mundo participa, fica muito mais fácil, principalmente internamente, a título de sentimento, a título de pertencimento. Ok, eu pertenço a essa família é importante, essa família, ela me enxerga como um membro que faz essa família acontecer. Percebe como isso, para nós humanos, é importante? Então você simplesmente chegar em casa e não fazer nada, isso não é sustentável a longo prazo. É só isso que eu posso falar. Isso não vai dar certo, pelo menos não a longo prazo, se isso perdurar. Ok? A mesma coisa eu posso estender isso para os filhos. Os filhos precisam cooperar. Cada idade tem uma tarefa determinada que pode ajudar, contribuir, claro, mas precisa cooperar, certo? E financeiramente, claro. Por quê? Porque financeiramente ele precisa entender. Eu não sou sustentável, eu coopero. Mas é menos, mas eu recebo menos. Não importa. O que importa é que a gente, juntos, faz acontecer. Se a gente não pode, os dois não podem. Se a gente pode, os dois podem. Vamos fazer um plano junto para que os dois possam. Mas eu não posso passear, porque meu salário não dá. Mas eu consigo esse mês pagar para nós dois. Vamos tentar fazer um bem bolado para que a gente consiga todos os meses, uma vez por mês, sair juntos? Então, percebe como plano, como comunicação, como aquele famoso planejamento, os dois têm que participar disso. Eu faço minhas planilhas financeiras, eu chamo ele e falo assim, olha só, XYZ, olha meus gráficos, e assim funciona. Eu investi tanto, olha só. É assim que funciona. Então, quando você traz a pessoa para você, o seu mundo, mais uma vez, flui. Simplesmente assim.